Pois é, como eu falei no vídeo outro dia, ninguém tem dúvida que existe uma vontade muito grande entre o pessoal da esquerda, principalmente a turma do Lula, para que o STF, na verdade o TSE, né, basicamente a mesma coisa, negue ou impugne a candidatura do Bolsonaro. Com base em quê? Com base às supostas ameaças à democracia, aquele inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, aquelas besteiras todas que a gente já viu aqui, não tem nenhuma lógica aquilo, não tem sentido nenhum, mas, em tese, pode ser usado pelo TSE para impugnar uma candidatura. Fizeram exatamente isso com o Francisquini. Como eu avisei na época, reafirmei depois quando teve todo aquele caso do Nunes Marques, que voltou atrás nesse caso e coisa e tal. O fato é que, no final das contas, aquela jurisprudência do Francisquini de que questionar a urna dá direito, acaba com a candidatura, isso é uma coisa extremamente preocupante, né? É algo que nunca houve no Brasil. Sempre teve candidato criticando a urna eletrônica e nunca teve uma posição desse tipo. Foi algo realmente feito com recado a Bolsonaro, claro. Vão ser capazes de ir em frente e assumir o blefe lá e fazer esse troço todo? Eu acho pouco provável. Isso daqui, o que está acontecendo aqui, né? A manchete aqui do Cláudio Humberto é que já se fala no TSE em negar registro a Bolsonaro. É lógico que se fala isso no TSE. Sempre se falou isso no TSE, o tempo todo. Ao longo desses últimos 4 anos, sempre se pairou a hipótese de impugnar a eleição de 2018 com base em qualquer coisa, em fake news e não sei o que lá, para tirar Bolsonaro. Isso nunca deixou de ser tema no TSE. A questão toda é o que eu falei para vocês, o TSE, em última análise, sabe que isso daí é uma bomba. Se ele tirar o pino dessa bomba, ela vai explodir e vai explodir na cara deles. Então, isso é um problema sério. O que eu acho mais provável? Que eles não vão impugnar a candidatura de Bolsonaro, vai haver eleição, Bolsonaro vai concorrer. A questão toda eles vão juntar um monte de argumentos, por quê? O que seria o ideal na visão desse pessoal do TSE? Que tenha eleição e Lula ganhe. Pronto, se tiver eleição e Lula ganhou, é o ideal, eles não têm o que fazer. Agora, e se tiver eleição e Bolsonaro ganhar? Aí é que a coisa corre o risco deles lá na frente falar: ah, não, mas teve fake news, mas ele fez isso, e ato antidemocrático, e não sei o que lá, e vamos tirar a candidatura dele. Então, isso é que é o grande temor de acontecer mais adiante. Depois da eleição, com o Bolsonaro ganhando, eles tentarem impugnar a candidatura dele. Mesmo assim, acho pouco provável. O mais provável que eles vão fazer é continuar ficando como ficaram esses últimos 4 anos, ameaçando o tempo todo de fazer a impugnação da candidatura dele, mas sem coragem de fazer isso, porque eles sabem que se fizerem isso, o Bolsonaro, ao contrário de Trump, tem aí uma carta na manga, que são os militares, que ele pode usar neste caso, né? Eu sou totalmente contra golpe militar, mas eu entendo que se o STF ou o TSE fizer uma coisa dessa, eles deram um golpe. Então o que está acontecendo vai ser só resposta, não vai ser golpe nenhum nessa situação, né? Enfim, é lógico, tem que lembrar sempre que quando a esquerda coloca as manchetes, ela coloca com interesse em alguma coisa. E qual que é o interesse dela nesse caso aqui? Como a gente falou, é jogar o STF contra Bolsonaro. A esquerda quer esse tema de golpe, de que Bolsonaro está dando um golpe, ela quer isso sendo discutido. Porque aquilo que a gente sabe, na economia está tudo bem, as coisas estão indo bem, isso não ajuda o Lula, isso ajuda o Bolsonaro, a economia está indo ótima, um monte de notícia boa todo dia. Então a imprensa quer focar nessa história do golpe, que vai ter golpe, que Bolsonaro é golpista, que não sei o que lá, porque é a única maneira deles evitarem coisas positivas a favor de Bolsonaro. E eu duvido muito que a relação do STF com Bolsonaro esteja tão comprometida assim. Veja, o STF é oposição a Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma. O STF deixou de ser uma corte de juristas imparciais há muito tempo. É uma corte política, está fazendo oposição a Bolsonaro. Mas daí a dizer que eles estão dispostos a quebrar a candidatura de Bolsonaro, quebrar as pernas do Bolsonaro, acho pouco provável no final das contas, né? Essas manchetes desse tipo aqui, como STF volta na próxima semana com duros recados a Bolsonaro, esse tipo de coisa é plantado pela imprensa. Por quê? Porque eles querem ativar esse negócio, eles querem mais briga entre STF e Bolsonaro, porque eles sabem que isso evita que as notícias boas circulem por aí, né? E, bom, aqui eles estão colocando uma outra notícia também, que já é um outro discurso que eles têm,
que aquela história de que Bolsonaro vai tentar uma vaga de senador permanente depois de ex-presidente. Na verdade, isso é uma demanda que existe para ex-presidentes já há bastante tempo. Isso foi uma falha, na verdade, na Constituição brasileira. Em todos os países do mundo, ex-presidente goza de alguma proteção jurídica. Por quê? Porque todo presidente, quando ele sai da presidência, quando ele está na presidência, ele acaba tomando um monte de ações que impactam um monte de pessoas. Enquanto ele está na presidência, ninguém pode processar ele por essas ações, porque ele é o presidente. Só que no momento que ele sai da presidência, pela Constituição atual, ele está totalmente desprotegido. Você pode entrar com uma ação contra ele na primeira instância, se for o caso. E aí o que acontece? Você acha que não vai ter um juiz maluco em algum lugar disposto a prender Bolsonaro? É lógico que vai ter. Aconteceu com o Temer. No que o Temer saiu, deram um jeito de prender o Temer. Por quê? Sempre vai ter um juiz em primeira instância em algum buraco do Brasil, vai ter milhares de pessoas entrando com ações pedindo prisão de Bolsonaro, e aí vai ter algum juiz em algum lugar que vai determinar a prisão dele. Ou seja, a ideia sempre foi essa, né? Assim, o que se estuda? Estuda-se dar um cargo, como existe em outros países, de senador vitalício. O que é esse cargo de senador vitalício? Ele não tem direito a voto, então ele não vota em nada. Ele pode participar das sessões no Congresso, no Senado, ele pode discursar as sessões no Senado, mas ele não tem direito a voto, ele não vota. Então ele fica com esse cargo vitalício sem ter direito a voto, porque senão ele estaria tirando um pouco da decisão de voto das pessoas. E isso valeria para todos eles, tá? Valeria não só para Bolsonaro, valeria também para FHC, para Lula e para o Sarney. Eu acho que são os vivos que a gente tem ainda de ex-presidentes vivos, né? Então esses todos ganhariam esse cargo de senador vitalício, e isso serviria para duas coisas. Primeiro, para dar algum cargo para eles, para não dizer que o cara não está fazendo nada, está à toa, e também para que eles fiquem com o foro privilegiado no STF. O foro privilegiado garante que eles só vão ser julgados pelo STF. E aquilo que eu falei, embora o pessoal queira dizer que a relação do STF com Bolsonaro seja muito ruim, na verdade não é bem assim, não. No final das contas não tem esse problema todo, não. Na primeira instância é muito pior a situação, é muito mais fácil ele ser preso na primeira instância do que em tribunais superiores, né? Então, eles estão... Mas é lógico, não tem interesse de ninguém de colocar esse tipo de projeto agora. Por quê? Porque Bolsonaro vai ganhar a eleição, ele não tem por que fazer isso. Mas o pessoal está colocando essa discussão justamente porque esse tipo de coisa prejudica Bolsonaro. De novo, é uma forma de trazer um tema de derrota para Bolsonaro e coisa e tal, que eles estão tentando colocar nele isso daí, né? E, de novo, aí vem a questão do 7 de setembro, que, de novo, estão fazendo um golpe, Bolsonaro vai fazer um golpe no 7 de setembro, coisa e tal. Não vai fazer um encontro igual foi ano passado, um monte de gente, o pessoal tranquilo. Eu só falo pro pessoal, tem que tomar cuidado, porque vai ter infiltrado, vai ter gente black bloc querendo fazer de conta que eles estão invadindo as coisas. O pessoal tem que estar ciente de não embarcar nesse tipo de coisa, sem violência, sem nada, só manifestação. E aí o que eles estão falando aqui? O Brasil reage. Quem no Brasil que reage? O Brasil que eu conheço está todo mundo indo na manifestação, não tem ninguém reagindo a isso, né? Não, é que o cara aqui fala, é o mesmo cara desse daqui, né? Ele fala que, não, o Brasil se mobiliza para desarmar a bomba do 7... Que bomba do 7 de setembro, cara? É uma manifestação igual teve ano passado, uma manifestação grande, um monte de gente. Que diabo de bomba é essa que esse pessoal tá vendo? De novo, é aquela explicação. A esquerda quer fixar esse discurso de que a coisa vai virar um golpe, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas sabe qual é, no final, essa bomba que eles estão falando? É a tal carta à democracia, não sei o que lá, que foi assinada por 500 mil pessoas. Olha só como a população está entrando nisso daí, apoiando, está contra Bolsonaro. Só que todo mundo já percebeu que essa carta dos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito é uma carta pró-Lula. Tanto o Abílio Diniz foi muito certo ao dizer isso aqui. Eu não vou assinar isso não, porque isso é uma carta pró-Lula. Tá na cara disso. Tá na cara que é um negócio contra Bolsonaro e a favor de Lula. Não vou entrar nessa. Fez muito bem. Quem entrou nessa maracutaia aí claramente está ou iludido ou a favor de Lula no final das contas, né? E se essa carta aqui chegou a 500 mil assinaturas, a do manifesto do Bolsonaro aqui já está em 642 mil pessoas, sendo que foi criada depois, né? Manifesto à Nação Brasileira em Defesa da Liberdade. É uma carta basicamente no mesmo tom
que é a outra carta, mas só que falando sobre a liberdade e a necessidade de ampliar a esfera de liberdade individual. Ou seja, o socialismo restringe essa liberdade individual, então a democracia, por definição, deve buscar liberdade, não o socialismo. Achei perfeito o tom dessa carta, também já assinei ela aqui. É que eu assinei em outro navegador, por isso que não aparece aqui, mas já está assinada. E tem 642 mil pessoas já assinadas. E detalhe, isso na Change.org, que é um site conhecido, né? Aliás, tem que tomar cuidado, tem que tirar muito print disso daqui, porque vocês sabem que mais hora menos hora a Change.org vai derrubar isso daqui. Eles são ligados à esquerda, todo mundo sabe disso, né? Ao passo que esse manifesto que diz que tem 500 mil assinaturas lá no site da USP, é um site da USP que ninguém sabe se realmente tem 500 mil. Já teve mais de um caso em que a esquerda apresentou essas cartas de apoio de juristas, e aí teve jurista que falou, não, peraí, meu nome tá ali, mas eu não assinei esse troço não. O pessoal sai colocando o nome um atrás do outro e pronto, dá esse tipo de problema, né? Enfim, eu acho que não vai ter problema nenhum no final das contas, esse negócio de golpe não vai acontecer. Se acontecer, vai ser depois das eleições, Bolsonaro vai ter ganho, eles vão impugnar então a candidatura de Bolsonaro. Outra alternativa que eu acho que eles poderiam fazer, eu não sei se isso está passando pela cabeça deles, mas seria uma maneira do STF fazer esse tipo de coisa. Seria muito ruim, tá? Não estou dizendo que vai ser bom, não, mas é uma coisa ruim, mas que dá para ver que seria uma possibilidade, seria impugnar ambas as candidaturas, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro. Seria uma forma deles tirarem esses nomes e poderem dizer depois que são isentos, que olha só, a gente não está nem do lado nem do outro, como ambos fizeram coisas erradas, ambos estão fora da eleição. Eu não creio que eles vão fazer isso, porque eles vão estar comprando uma briga enorme, tanto de um lado quanto do outro, no final das contas, né? Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.